Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resistência, né, Rafa? Isso aí. Então vamos lá. Então vamos lá. O que impede o ser humano de ser feliz? E aí, né, as pessoas têm que olhar para dentro e fazer essa pergunta, né? O que é que me impede de ser feliz? Né? Para você que está ouvindo, olha para você e pergunta, por quê? Porque a resposta, né, mais certa a ser dada é nada. Nada nos impede de ser feliz. Por quê? Porque a felicidade é um estado de espírito, né? Aonde as pessoas buscam, né, no externo e nunca encontram. Por quê? Por que as pessoas nunca encontram a felicidade externamente? Porque elas já têm internamente. A nossa felicidade é interna, não está fora de nós, está dentro de nós, né? Ah, mas e por que então que a gente tem que responder o que nos impede a felicidade? Porque aí a gente encontra as nossas resistências. Ou seja, tudo que impede, né, de ser feliz é uma resistência nossa. E normalmente as nossas respostas são crenças, tabus, preconceitos, autossabotagem, né? Então, todas essas questões criam resistências que nos impede de chegar lá, né? De ser feliz, porque na realidade nada nos impede a felicidade. Então, as pessoas têm que começar, né, a buscar essas resistências. E a gente está falando de ser feliz, mas serve para tudo, para praticamente tudo. O que impede a gente, né, nós, de chegar em algum lugar? As resistências que nós mesmos criamos. Seja autossabotagem, né? Por que eu não conquisto algo que eu quero? Por que eu não faço uma viagem? Por que eu não vou atrás dos meus sonhos? Autossabotagem é uma resistência. A gente se sabota porque nada nos impede de buscar aquilo que a gente quer. Então, tudo aquilo que é contrário às nossas realizações é uma resistência que nós mesmos criamos, né? E pode ser uma autossabotagem. De alguma maneira, a nossa própria mente dá um jeitinho de se sabotar para não conquistar o que a gente deseja. E isso tem reflexo aonde que a gente sempre fala, no autoconhecimento, porque muitas das vezes é inconsciente. Então temos que olhar para dentro e buscar no nosso inconsciente quais são as nossas resistências. E como a gente falou, serve para tudo mesmo. E no final das contas, uma coisa está ligada à outra, né? Por exemplo, a felicidade está ligada a tudo que a gente faz, né? Ou a gente é feliz, a gente conquista as coisas mais rápido, mais fácil, porque a energia da felicidade, a energia da alegria é a criação divina. Deus nos criou feliz e alegre da vida. Então, se as pessoas têm alguma coisa que impede elas de ser feliz, como é que ela vai chegar nesse estado de felicidade? Então, tem alguma coisa impedindo. E quando tem alguma coisa impedindo há muito tempo, cria-se uma resistência.
E a felicidade simplesmente né, Rafa? Às vezes não precisa de grandes eventos ou grandes acontecimentos para que a gente vivencie ou presencie isso em nós mesmos, né? É aquilo que eu te falei hoje, né? Ontem a gente aqui da região passou por essa situação desse vendaval e hoje uma sutileza tão gostosa, né? É aquilo que eu falei para você, uma felicidade tão generosa. Você ouvir o canto dos passarinhos, de você sentir a alegria deles pela presença da chuva, do frescor, do cheiro da água, é algo encantador, é algo que mexe com a gente de uma forma diferente. Então são pequenas coisas, são pequenos detalhes que faz uma diferença gigantesca na vida da gente. E não tem nada a ver com nada externo, é como a gente está dentro da gente. Isso reforça o que a gente já é nosso, reforça aquilo que a gente sente no nosso dia a dia, a gratidão por tudo aquilo que a gente vive, por tudo aquilo que a gente tem, por tudo aquilo que a gente é. O simples fato de você poder ouvir, de você poder sentir essa presença de todas essas pequenas coisinhas traz uma festividade no nosso interior, no nosso ser tão grande. E disso a gente faz uma festa em nós mesmos. Então, assim, são eventos e a gente precisa estar dentro dessa consciência e ter essa percepção disso tudo. Porque assim como a gente recebe algo que não é tão bom, a forma que a gente olha para isso, como a gente recebe isso e o que a gente faz disso, reflete muito em nós, de como a gente está, de como a gente presencia todos esses eventos e esses acontecimentos. Como que isso se resume dentro de mim? Como que isso, de alguma forma, me fortalece? Às vezes tem olhares que eu falo, poxa, isso não veio para fortalecer ninguém. Mas depende de como você vai enxergar isso, de como você vai... Qual a visão que você tem disso? Então, tudo que a gente reflete, tudo que a gente observa com consciência, traz um conhecimento maravilhoso, traz um entendimento maravilhoso de tudo. Que é aquilo, né, Rafa? Muitas vezes a gente pede a chuva, mas a gente esquece que a chuva vem a lama, a chuva vem as tempestades. Então, qual a consciência? Qual a minha consciência dentro disso? Se eu quero a chuva, eu tenho que aceitar tudo que ela traz junto, né? Eu tenho que estar disponível para aceitar o que ela tem para me dar. E ela vai responder a tudo aquilo que a gente dá, que a gente entrega. E é assim, dentro de uma expansão de consciência, é assim com tudo na nossa vida. É assim com o universo. A gente vai receber aquilo que a gente dá, consciente ou inconsciente. Então, assim, essa felicidade é você estar consciente de tudo que está acontecendo, todos os eventos que estão acontecendo, por que estão acontecendo e como, né? O que a gente tem a ver com isso, o quanto a gente se envolve nisso, como a gente vê, como que a gente recebe. Então, assim, e quando você tem consciência, o seu interior tem uma reação diferente. São momentos difíceis, são coisas, às vezes, negativas, pode até ser. Mas o que eu aprendo com isso? O que vem de bom junto com isso também?
Porque não vem só coisas negativas, vem muita coisa positiva também, dependendo do ângulo que a gente olha, dependendo de como a gente agradece. Então, assim, esse é o estado de felicidade, é quando eu tenho consciência de tudo que eu sou, de tudo que é, e de tudo que Deus permite para nós o tempo inteiro. A nossa contribuição, né? As nossas ações, nosso dia a dia. E agradecer. Essa felicidade, ela é genuína em nós, mediante a nossa consciência, de como a gente vê, de como a gente enxerga todos os eventos e todos os acontecimentos. E quando a gente tem na nossa vida prática, como que eu vou dizer assim, o hábito da gente trazer tudo o que pode ser e tudo que a vida nos dá, a gente, de uma certa forma, a gente vai se preparando para tudo. E a gente vê situações de maneira diferente da grande maioria. A gente consegue ter um entendimento dentro disso. E essa felicidade é pura consciência. A gente consegue ter consciência do que está acontecendo. E o porquê. Então, assim, eu não sou vítima de nada. Simplesmente está acontecendo o que tem que acontecer. É o fluxo natural. E esse fluxo natural é dentro do que nós entregamos. Porque a natureza ela é maravilhosa, né, Rafa? Ela dá pra gente conforme a gente entrega para ela também. Então, assim, não tem como ser diferente. Se eu te dou amor, você vai me dar amor. Se eu te dou cuidado, você vai me dar cuidado. Se eu te respeito, você vai ter respeito. Então, assim, é assim que funciona na natureza, na nossa vida prática, em tudo. É em tudo. Então, assim, essa felicidade que o Rafa está falando é sobre isso, essa consciência da gente compreender o que a gente entrega o tempo inteiro. Dentro de uma expansão gigantesca, né, Rafa? Porque isso fala de muitas coisas, traz muitas coisas dentro dessa expansão, da gente sentir essa felicidade. A gente estar consciente do que a gente é, do que a gente faz, de como a gente sente, de como a gente pensa. Então isso traz essa felicidade. Mesmo diante de alguns eventos não tão positivos. Mas mediante a como eu enxergo isso, eu tenho um entendimento do porquê. Então, assim, tudo é muito generoso com a gente. Então, essa felicidade vem dessa consciência e dessa clareza que a gente tem mediante a tudo isso. E quando a gente fala algo, é bom a gente sempre buscar essa expansão, né, Rafa? A gente expandir dentro de tudo que se é falado, de tudo que se é pensado, a gente expandir, refletir sobre o assunto, porque traz muita coisa e a gente consegue obter muita coisa positiva quando a gente se propõe a expandir a nossa consciência dentro da nossa realidade, da realidade que a gente vive hoje. Então, assim, é uma felicidade que muitas vezes as pessoas nem entendem o porquê dela. Mas ela não tem como explicar, ela simplesmente é. Nós falamos muito sobre a questão material e espiritual. Então, quando a pessoa está com a mente focada muito
no plano material, ou seja, ela só enxerga questões materiais, essa felicidade vai ser muito difícil dela encontrar, porque a felicidade está no espírito, né? E quando a gente fala que essa felicidade está no espírito e a gente sente felicidade, a gente manifesta essa felicidade aqui na matéria. Mas quando a pessoa só foca na matéria, ela tem certa dificuldade, porque ela não vai alcançar essa expansão de consciência, porque ela está focada na matéria. Aí nos eventos que acontecem, nas situações da nossa vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente oscila demais. Porque o que muitas pessoas veem como destruição, nada mais é do que um equilíbrio da própria natureza, né? É tudo no universo busca o equilíbrio. E quando as coisas estão desequilibradas, né, as manifestações elas são mais caóticas. As manifestações são mais fortes para dar aquela chacoalhada em nós, seres humanos. Então, se a gente só focar a matéria, nós vamos ter muita dificuldade de entender o porquê os eventos acontecem, porquê certas situações que não é agradável aos olhos do ser humano acontecem. Mas, aos olhos da espiritualidade, está tudo certo, porque esses eventos têm que acontecer. Para quê? Para que se tenha um equilíbrio. E aí sim, né, se o ser humano aprender esse conhecimento, ele vai entender que, além de buscar a espiritualidade, ele vai ter que se equilibrar interiormente. E esse equilíbrio interiormente é isso que a gente fala, é um estado de consciência, né? É um estado do espírito. Então, felicidade, alegria, prosperidade, o amor, né? A compaixão, a caridade, são estados de espírito que a gente manifesta aqui na matéria. Então, nós temos que pegar, olhar para dentro, como a gente sempre fala. O que é olhar para dentro? É se conhecer o que pensa, o que sente, consciente e inconsciente também, em todos os aspectos. Se a gente quer buscar felicidade realmente, a gente tem que olhar em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, né? Nas áreas da nossa vida. O que a gente pensa, o que a gente faz, como a gente faz. Quer ver uma coisa interessante que acontece com as pessoas, que é um assunto que ninguém quer mexer, mas que é importante, né? É a questão da sexualidade, né? O próprio sexo. As pessoas têm muito preconceito, muito tabu, né? Aí eu te pergunto assim, como é que a pessoa vai ser feliz se, né, é uma coisa natural do ser humano, é uma coisa divina porque traz vida, né? O sexo traz vida. Então nós temos que parar com preconceitos, com tabu e começar a entender da parte espiritual das coisas. Aí o que acontece? É uma coisa natural, querendo ou não querendo, o nosso corpo é cheio de hormônios, é cheio de, né, desses hormônios que leva à sexualidade. Aí as pessoas vão fazer ou não vão fazer, não importa, mas acham que é pecado. Como é que uma pessoa vai ser feliz desse jeito? Né? Se é algo natural, se é algo para trazer vida, se é algo prazeroso, mas as pessoas têm preconceito. Então tá vendo o tamanho das questões que a gente precisa resolver internamente? Isso se resolve internamente. Então Deus deixou a sexualidade, né? Deus deixou o sexo para a gente procriar, para a gente criar vida, mas é pecado, não faz muito sentido. Isso causa o quê? Confusão, que ninguém mexe, mas que traz a infelicidade para as pessoas, né? Traz, as pessoas ficam depressivas. Por quê? Querendo ou não, vão fazer. E aí se sente culpado porque é pecado. Olha o tamanho do problema. Eu acho que interessante dentro disso, Rafa, é a gente ter aquele devido cuidado energeticamente que a gente sempre fala, porque quando a gente começa a entender sobre isso, quando a gente começa a estudar sobre isso,
a gente tem o conhecimento, a gente percebe, né? A gente sente energeticamente como que as coisas funcionam. Então, assim, também não é banalizar, né, Rafa? É ter a consciência dentro disso tudo. É bom, é maravilhoso, mas, assim, é a gente ter consciência também de como, porquê e qual a situação que gera o ser humano. Não é sair, sabe, assim, banalizando isso de uma forma, como vou dizer para você, assim, aleatório, né? Porque hoje, se a gente não tomar cuidado, é o que a gente vê aí. É tudo banalizado. Então, assim, é a gente também olhar para a questão energética da situação. Se perceber dentro disso tudo a nossa própria realidade, a nossa própria... esse equilíbrio que você fala, né? Do próprio ser. Eu acredito que tem um pouco disso, e as pessoas também usam disso para banalizar algo que é natural, e é por isso que isso vira um tabu. Por essa banalização, entendeu? Enquanto não tiver, eu acredito assim, enquanto não se tem uma consciência dentro disso, e usa disso uma banalização para você fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, sem consciência nenhuma, eu acredito que isso traz uma consequência. E é tanto que a gente vê muita coisa, né, diante dos nossos olhos aí, a realidade acontecendo no mundo. Então, assim, dentro de todo esse conhecimento, é a gente sentir, a gente perceber também as energias, de como isso funciona. É algo benéfico? É benéfico. É algo bom? É algo bom. É algo maravilhoso? É algo maravilhoso. Mas até que ponto isso é benéfico e até que ponto isso é uma banalização? Então, assim, até para isso a gente precisa ter consciência. A gente precisa aprender, de uma certa forma, ter esse conhecimento das energias, né, Rafa, dentro disso tudo, da gente, perceber energias, sentir essas energias, saber o que realmente acontece, principalmente com a gente, né? Porque a gente não pode lidar, como diz o outro, a gente pode sentir, mas a gente não controla a energia alheia. Dentro de todo o conhecimento, o que a gente controla é só o que é nosso. Então, tudo a gente tem que ter consciência, a gente tem que olhar com verdade, tem que perceber e sentir de como isso funciona para nós, para cada ser. E é aquela situação, se questionar, a gente nos questionar, olhar para dentro. E é sempre aquilo, né, Rafa, que a gente sempre está repetindo. A gente sempre tem que ter um questionamento interno com a gente mesmo. Não é sobre o externo, é sobre os questionamentos internos com a gente mesmo. Então, assim, tudo parte de uma consciência. E quando há uma consciência, há uma felicidade, há generosidade, há compartilhamento, há tudo. Então, assim, são coisas que a gente precisa trabalhar com clareza antes de qualquer coisa dentro de nós, dentro de cada ser. E dentro disso, desse olhar para nós mesmos, para essa realidade toda, ter o entendimento que a gente precisa.
Aí cada um trabalha e usa como achar correto, mas primeiro faz esse exame de consciência em si, da realidade, porque tudo traz um entendimento para a gente. Nada é aquilo que o Rafa sempre fala, né? Não existe o certo e o errado, o bom ou o ruim, é a consciência de cada um. Isso está dentro da consciência. Então é a gente trabalhar isso, é a gente olhar para dentro sempre. A gente vai cansar de dizer aqui, né, Rafa? Nós vamos, como diz os outros, calejar o ouvido de todo mundo. Tanto falar, olhe para dentro. A gente vai estar sempre batendo nessa tecla. Porque tudo, antes de qualquer coisa, olha para dentro, faça uma reflexão, se pergunte, se questione. Que as respostas todas estão dentro de nós. E a consciência é fundamental nisso tudo. Olha só, a gente tem que pegar e lidar com as coisas com naturalidade. Então, todo o preconceito que foi criado, todo o tabu que foi criado em cima disso, né, em cima da sexualidade, em cima do sexo, né, a gente precisa transcender isso. Por quê? Porque as pessoas têm que aprender o seguinte: é sagrado. Sendo sagrado, é onde você alcança o divino dentro de você, né? Mas qual é, né, a resposta que a gente tem para tudo isso? É uma resposta só: amor. A partir do momento que as pessoas fazer, né, as coisas, fazer com amor, sentindo amor de verdade, né, transcende todas essas crenças, esses tabus que foram criados, porque transcende. Então o grande problema não é fazer ou deixar de fazer, é se sente amor, né? Porque o que acontece? As pessoas não são felizes porque sente-se energia, porque vai fazer culpando, se culpando porque é pecado, né? Vai fazer porque tem preconceito, é cheio de tabu, é muita coisa impedindo, né, um ato, um gesto tão bonito, tão sagrado, tão divino, de alcançar a felicidade. Por quê? É aquilo que a gente fala, o negócio está tão mecânico, mas tão mecânico que traz todos esses problemas que a gente está vendo aí. Né? Por quê? É aquilo que a gente fala, é um estado de consciência. Amor é um estado de espírito também. E quando você alcança esse estado de espírito, você manifesta aqui no físico, em todos os requisitos, em todas as situações. Ao se alimentar, né, você transcende amor. Né? Ao se relacionar com as pessoas, você transcende o amor. Né? Ao conversar com as pessoas, ao ajudar as pessoas, no trabalho. Ou seja, se você está naquele estado de espírito, né, de amor, você transcende isso, manifesta aqui o tempo inteiro. Mas para isso nós precisamos quebrar as nossas resistências. Né? Quebrar as resistências para tudo. Para tudo. E aí sim a gente chegar, né, num autoconhecimento, nesse estado de consciência que a gente tanto fala. Chegar nesse ponto e quebrar as nossas resistências, porque tudo é natural. Né? Se alimentar é uma coisa natural. E o que, que as pessoas fazem? Abusam também. Passam mal de tanto comer, comem de qualquer jeito. Né? Não é um julgamento, é para as pessoas refletir que tudo que é em excesso, tudo que ultrapassa o limite do natural faz mal, faz muito mal, né? E aí a gente, né, quando a gente fala sobre sexualidade, as pessoas, nossa, parece um troço de outro mundo, mas nós temos que pôr na cabeça o seguinte: Deus é muito maior do que a gente sequer já tem conhecimento dele. Né? Então, se Deus fez
né, as coisas, né, se Deus criou as coisas, é para a gente usar da melhor forma possível, né? Mas aí as pessoas também criam preconceitos, e aí o negócio vai longe, com os homossexuais, né? Qual é o problema da pessoa escolher o que ela quer escolher? Né? Por quê? Qual que é o problema disso? As pessoas só verem matéria. Mas e o espírito que habita aquele corpo? Será que as pessoas têm conhecimento do porquê aquele momento de aprendizado para aquela situação? As pessoas já pararam para pensar que Deus fez isso também para aprendizado de todos, principalmente de quem está ali vivenciando aquele momento? Então, esse Deus pequeno que nós criamos, porque nós criamos esse Deus pequeno, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, né? Está na hora de nós expandirmos isso para o universo inteiro, né? Expandir esse Deus pequeno que o ser humano criou para um Deus muito maior, de conhecimento, de esclarecimento, de aprendizado, que não se limita a algumas regrinhas que nós, seres humanos, inventamos por preconceito, por tabu, por crenças limitantes. O universo, ou Deus, é muito maior que isso, né? E está na hora de nós começar a compreender, porque aí, que nem você falou, né? E a questão energética, como é que fica? Então tá na hora de nós acordar para uma realidade maior do que nós estamos, né? A zona de conforto é confortável, criticar, ter preconceito, porque você não precisa aprender, você não precisa se esclarecer, você não precisa mudar, você acha que está tudo bem. Não precisa lidar com aquilo, né, Rafa, com a situação. Não precisa olhar para dentro e se perceber dentro dessa situação o porquê que você tem o preconceito, por que isso te faz, por que isso te incomoda tanto? Por que um outro ser como é, me incomoda tanto? Então nós precisamos nos questionar. Até porque se a gente parar para ter um entendimento, nosso espírito não tem sexo. Ele simplesmente é. Entendeu? Então, assim, a gente olhar para dentro, a gente ter esse entendimento. O porquê algo que acontece com o outro, de como ele se relaciona com esse ou com aquele, me incomoda tanto. O que isso traz para mim? Por que isso mexe tanto comigo? Será que eu não tenho algo de errado aqui dentro também, não? Será que não tem nada em mim, que é em mim que tem algo errado, e não é na forma que o outro se relaciona, seja pessoas do mesmo sexo, seja como for, não vem ao caso. Será que a gente para se perguntar por que isso me incomoda tanto? Por que a sexualidade do outro me incomoda tanto? No que isso me afeta? Se ele está usando o corpo dele, se está fazendo com que ele, se tem algo para ser prejudicial, é para ele, não é para mim. Por que isso me incomoda? Mas e se tem amor? E aí? Pois é. Verdade? Pessoas acham que está fazendo errado, isso? mas e se tem amor? Porque para Deus o que manda é se tem amor. O resto. Então, assim, é se questionar, olhar para dentro, por que isso me afeta tanto? É indiferente. É indiferente. Se é homem, se é mulher, se é o que seja, entendeu? De como o outro escolhe fazer as coisas. Como ele se sente, não é o que eu sinto. O que eu sinto é meu. O que o outro sente é dele. Então, por que o que o outro sente tem que me incomodar tanto? E o preconceito
do julgamento está nisso. O ser humano quer dominar e quer controlar situações que não é dele. Situações que ele não tem controle. Ele tem que buscar controlar dentro dele, o equilíbrio dentro dele, do que ele sente. A aversão que ele tem é aquilo que ele vê no outro. O porquê disso? E isso ele pode controlar, porque ele pode olhar para ele mesmo e ter o entendimento do porquê disso. Mas isso não vai interferir no que o outro sente, de como ele age na vida dele. Então a aversão é minha, não é do outro. Então a gente precisa ter consciência para ter esses entendimentos. E quando a gente entende que dentro da realidade divina, do amor divino, não existe homem e mulher, sexo masculino, feminino. Existe um ser carregado de amor. Ponto. Tem, não tem? É de cada um. A gente precisa ter esse entendimento. Qual é a nossa expansão dentro disso? O quanto a gente tem e o quanto a gente não tem. Porque quando a gente tem amor, a gente aceita o outro da forma que ele é. Não importa de que forma é esse amor. Quando a gente tem amor incondicional, quando a gente olha pra gente com verdade e a gente aceita que o amor, ele simplesmente é. Eu aceito o meu irmão, eu aceito as pessoas que estão comigo da forma que ela é. Porque isso não me prejudica, isso não me diminui, isso não diminui o que eu sinto, de como eu sinto. Essa é a realidade da vida. Seja ver uma situação de pessoas, que é esse caso que o Rafa ponhou sobre esse preconceito que as pessoas têm muito, e a gente vê muitas pessoas sofrendo por conta disso. Não importa, quando a gente tem uma visão amorosa sobre as situações, quando a gente tem amor incondicional dentro da gente. Não importa se é homem, se é mulher. É o que a gente traz, é o que a gente carrega em nós. Quando a gente tem consciência disso, quando a gente sente, quando a gente verdadeiramente sabe o que é que Deus implantou em nós, dentro da sua verdade, que foi o amor, a gente passa a entender o outro, seja sexualidade, seja como for. É o entendimento e a consciência dessa realidade, desse amor, dessa atribuição a tudo aquilo que a gente recebe. Então a gente expandir dentro disso. Quando a gente fala, eu amo fulano, será que você ama realmente? Será que você é capaz de aceitar essa pessoa como ela verdadeiramente é? Com todos os defeitos, com todas as qualidades? Com todas aquelas coisinhas que você detesta, será que você é capaz de aceitar? Aí a gente faz o questionamento, isso realmente é amor? Ou esse amor só prevalece enquanto te beneficia em alguma coisa? Enquanto te proporciona alguma coisa? Qual é a realidade? É a gente olhar para dentro. Eu tenho amor pelas pessoas do jeitinho que ela é, com tudo que ela tem, com toda a bagagem que ela traz? Ou eu só amo aquela pessoa, ou se eu amo aquela... Só enquanto ela está se encaixando dentro daquilo que eu idealizei, que eu quero. Isso serve para tudo, a gente precisa parar e começar a refletir sobre isso. E quando a gente faz isso, a gente olha primeiro para dentro, para a gente poder externar, a gente tem respostas magníficas.
Entendeu? Então a gente precisa se questionar. Realmente você ama o seu próximo? Realmente é amor divino que você sente? Ou é um amor de troca? É um amor de gentileza? É um amor de que você tem que me dar algo para eu te dar algo em troca? Como funciona? Esses questionamentos a gente precisa olhar para dentro. Não, eu amo meu irmão, eu amo meu amigo, porque é assim que eu amo ele. E amo com todas as qualidades, com todos os defeitos. E ele não precisa me dar nada em troca, isso não muda. Então é isso que a gente precisa ter consciência. O que eu sinto precisa ter algo em troca? Ou eu só sinto porque eu sinto e não sei explicar o porquê eu sinto? Qual é a realidade disso? Eu amo meu irmão porque eu não tenho explicação, só sei que é amor. Porque quando você acha uma explicação plausível para alguma coisa, é porque já deixou, na realidade não deixou, nem é, né? Essa é a realidade. Então, assim, é esse entendimento que a gente precisa, trazer isso para a nossa vida. Eu sou capaz de amar uma pessoa com os defeitos, com as qualidades, e ser capaz de conviver com aquilo sem mudar o que eu sou, sem mudar o que eu sinto. Eu aprendi realmente, eu amo realmente aquela pessoa como ela é, ou ela precisa estar moldada para poder caber no meu amor. Então são realidades que a gente precisa trazer para a nossa vida, e tudo que a gente fizer, a gente precisa se questionar sobre essas coisas. É realmente o que eu sinto? É interesse? É algo que eu preciso em troca para que isso seja real? Qual é a realidade disso? Então, quando o Rafa fala isso sobre a sexualidade, trazer isso tudo, engloba tudo. A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se questionar, a gente precisa trazer essa realidade para fora. E a gente só faz isso quando a gente olha para dentro. Que a gente tem as respostas que a gente precisa de todos os nossos questionamentos, de todas as nossas dúvidas. Nós somos o nosso maior vocabulário de nós mesmos. A gente tem a tradução de nós mesmos o tempo inteiro. Então, assim, não adianta eu olhar para uma pessoa, olhar para uma situação, e se eu tenho, vamos supor, eu tenho um amigo, amigos que são gays, como as pessoas costumam dizer, homossexual. Se eu amo realmente aquele ser, eu vou amar ele de qualquer jeito. É o que eu sinto. Não é pelo que os outros falam, não é o que as pessoas deixam de falar. Eu amo pelo que ele representa para mim, pelo que a gente sente, porque o que a gente sente é muito bom. É a resposta clara para tudo. Não precisa de definição. Simplesmente é. Você simplesmente gosta. Eu falo isso porque eu tenho amigos que são casais gays e eu amo de paixão. É um carinho, é um amor que você não explica. Não tem explicação. Simplesmente você gosta, pronto. Então, assim, dentro disso, a gente sente muita perturbação das pessoas. As pessoas se sentem perturbadas, se sentem ofendidas, se sentem... Por quê? Aí você se pergunta por que disso? No que essas pessoas fazem mal para os outros? No que isso me afeta? Não me afeta em nada. É a realidade de cada um. A gente só tem que aceitar. A gente só tem que aceitar. E se eu amo uma pessoa nessa situação,
Ou ela precisa mudar para mim poder gostar dela? Então, se ela precisa mudar para mim gostar dela, para mim amar ela de qualquer forma, então isso não é amor, isso é uma troca. Então, quando a gente tem consciência do que é o amor divino, do que é um amor incondicional, você aprende a amar as pessoas pelo que elas são. Seja elas carregadas de defeito, de qualidade, não importa. É o que você sente, a energia que troca. Então, assim, a gente precisa começar a se perguntar, a se questionar o porquê. O porquê eu ajo assim, o porquê eu sinto as coisas dessa forma. O porquê certas coisas me incomodam. O que isso tem em mim que é tão prejudicial, mas o outro não está fazendo nada de prejudicial para você. Você que está vendo algo prejudicial. Então, esse prejudicial é seu. Isso que está prejudicando alguma coisa é seu. Então, a gente, quando tem consciência de tudo, a gente começa a observar, a gente começa a sentir as coisas de formas diferentes. Então, se eu critico, se eu falo alguma coisa, isso é meu. São reações minhas que eu trago comigo. Só que em algum momento ela vai se externar, ela vai sair para fora. Aí eu acho um motivo lá na pessoa e eu coloco aquilo. E eu acho que está certo porque é a minha forma de pensar. Então, assim, a gente tem que se questionar, a gente tem que ter consciência. E as pessoas hoje têm uma resistência absurda de aceitar que elas erram, que elas falham, que elas olham para os outros na tentativa de punir os outros daquilo que é delas. Eu vou punir fulano, mas isso é meu. Eu quero punir alguém pelo que eu sinto, pelo meu preconceito. E quando a gente tem consciência, quando a gente está desperto, a gente entende tudo essas situações. Você passa a olhar as pessoas de uma outra forma. Se vem um julgamento, você já se questiona por que eu estou julgando isso. A gente automaticamente, a gente já se percebe. A gente já se espelha, a gente já sabe que aquilo ali não é do outro, aquilo ali é meu, eu tô sentindo aquilo. Às vezes o outro nem faz ideia do que está se passando, mas dentro de mim está rolando alguma coisa. E eu preciso trabalhar isso. Então, assim, quando a gente tem consciência, a gente começa a se perceber dentro dessas situações. A gente sai dessa resistência, porque a gente já identifica. E ao identificar essas situações, a gente já começa a se questionar e querer entender dentro de nós o porquê que aquilo está acontecendo. E você começa automaticamente ter uma visão diferente daquilo que você está olhando. Você entende que aquilo que você vê de errado ali não é da situação, é seu. São coisas que você está refletindo. Então, assim, a gente começa a trabalhar isso na gente, a gente começa a fazer esse trabalho de consciência. E a gente entende, começa a entender claramente o que é uma resistência. E tudo que a gente resiste, persiste. Tudo que a gente resiste, dói. Tudo que a gente resiste, repete. Então, assim, quando a gente tem consciência e a gente está desperto dentro disso, a gente não quer repetição daquilo, a gente quer resolver. Você sabe que aquilo ali você pode resolver porque você sabe que é seu. Não tem nada a ver com as pessoas, o homossexual, ou
seja lá o que for, ou desejo que você tem, alguma coisa, você sabe que não está lá fora, está aqui dentro. São coisas, problemas que eu crio para mim. E esses problemas nada mais é do que as resistências. E as pessoas resistem em olhar porque dói, porque você vai ter que mexer em algumas coisas que vai te fazer você olhar para a vida de maneira diferente. Ou você vai ficar apanhando, patinando até aprender. Então, assim, é a consciência que a gente precisa ter. Dentro dessa consciência, a gente traz essa felicidade, a gente traz essa consciência e essa liberdade, essa visão mais ampla, essa visão mais expandida do que acontece fora da gente. E a gente não tem controle. O controle está em nós, não nos eventos que acontecem, nas pessoas que estão diante de nós. A gente só muda o que a gente pode em nós. Em nós. O externo a gente não tem controle de nada. Seja natureza, seja seres humanos, seja ações, reações externos, a gente não controla. O que a gente controla é o que está sobre o nosso poder de ser, de ação, de agir dentro daquilo que a gente é. Então, assim, o autoconhecimento nisso é poderoso. Ele é poderoso, que ele te faz conhecer a si mesmo, e ao conhecer a nós mesmos, a gente ganha capacidade de conhecer o outro, de olhar para o outro com um olhar diferente. Porque quando a gente olha para o outro de forma diferente, a gente entendeu que a gente mudou alguma coisa aqui dentro. O nosso olhar mudou para as situações, o nosso olhar mudou para o mundo. E isso traz uma felicidade absurda. Essa consciência de poder enxergar o que realmente é. E sem desejos de achar que tem que ser ou deixar de ser, não. A gente aprende a lidar com o que é. E a aceitar sem briga, sem resistência. Então, assim, para a gente sair dessa resistência, a gente precisa de consciência. Principalmente de nós mesmos, consciência do que somos, do que carregamos, do que imprimimos nas coisas que a gente olha. E a consciência faz toda a diferença. É a felicidade de ser e estar. Com essa leveza, com essa segurança no olhar, na percepção, no sentir, de que o outro não te deve nada. E tudo que vier, tudo que tiver diante de nós, é a gente olhar com um olhar amoroso e saber que aquilo ali simplesmente é. E se tem algo para mudar, é aqui dentro de nós. Simples assim. Se o outro tiver algo para mudar, é dentro dele, é ele que vai mudar. Então, assim, é consciência, é consciência. E a gente buscar olhar para tudo isso para a gente sair dessa resistência, né, Rafa? Veja bem, né? Vamos entrar numa reflexão. Uma sociedade preconceituosa, ou seja, julgadora, cheia de tabu, né? Como é que vai ser feliz? Se o preconceito, o tabu é contra a felicidade,
É uma energia contrária à felicidade. Como é que as pessoas vão ser felizes desse jeito? E ao contrário, né? A pessoa tem preconceito. E quem recebe o preconceito? Como que se sente? Né? Se sente culpado de ser aquilo, porque também não entende. Aí, assim, como é que vai ser feliz também? E dentro disso que a gente fala, né, se a pessoa não consegue se entender, se ela tem cheio de preconceito ou sente culpa, né, não consegue ser feliz, como é que vai amar? E se não consegue amar, como é que esse planeta vai mudar se o que vai mudar é o amor ao próximo? Então, as pessoas têm que começar a colocar a mão na consciência e refletir muito, mas muito mesmo. Porque senão toda essa energia negativa vai se transformar num caos para dar uma chacoalhada na humanidade de novo. Porque não tem condição de ser desse jeito. Não está tendo mais tempo de nós sermos assim preconceituosos. Está na hora de nós expandir, né? Expandir o universo na nossa mente. O tamanho do quadradinho que colocaram Deus, ele não cabe ali dentro. Ele é muito maior que aquilo. Então esse negócio que Deus fez, que Deus proíbe, que Deus isso, que Deus aquilo, tem que olhar com muito cuidado. Porque no final das contas, o que importa é o amor. Mas aí a pessoa vai dizer assim, mas eu amo. Aí eu entro na pergunta que você falou, né? Será que ama? Sabe quem vai dizer se você ama de verdade? É a própria energia. O universo vai realmente te revelar se você realmente ama. Mas para isso tem que estar desperto. Para isso tem que estar, né, olhando para dentro, tendo essa consciência de que o amor, essa energia, ela vive por si só. Como a gente costuma dizer, né? O amor já é. Não tem explicação, não tem conceito, não tem nada. Ele já é. Então é uma coisa mais expandida para a gente entender. Por isso que tem que expandir a consciência e aceitar que Deus, né, também já é. Deus já é. Não tem como eu colocar ele dentro de uma caixinha. Não existe isso. Só que nós seres humanos, até uns tempo atrás, colocamos ele dentro de uma caixinha. Mas ele não cabe nessa caixinha. Então agora chegou o momento de expandir. Então, em vez de você falar que ama, se pergunte: será que eu realmente amo? Será que isso que eu sinto realmente é amor de verdade? É amor divino? Não há mal nenhum em fazer isso. É autoconhecimento, é consciência. Você está ganhando consciência, porque as respostas vão vir. Pode ter E certeza. aquela situação, né, Rafa? Se perguntar o quanto eu amo, será que eu sou capaz de amar mesmo sendo contrariado? Mesmo acreditando que o outro está fazendo algo que eu não goste, que eu não queira? Olha para dentro. Ou o outro tem que estar moldado. Pois É é, como o Rafa diz, tem que caber na sua caixinha. pois é. E aí, pegando um gancho, né? E Deus? Fica onde nisso? Porque as pessoas também colocaram Deus dentro de uma caixinha. Será que ele cabe dentro daquela caixinha? Ou ele tem muito mais coisas para mostrar para a gente, mas nós não queremos enxergar? Por E medo, nós, por e preconceito, por nós, zona de conforto? e nós como seres humanos, a gente cria uma imagem de Deus a nosso modo. A nosso modo. E a gente não sabe, a gente não chega aos pés de entendimento do que é. Aí a gente, como ser humano, nós como seres humanos,
ditamos regras como se fosse dele. Porque é uma forma da gente querer controlar a situação. Entendeu? E quando a gente tem esse entendimento que ele veio para todos, preto, branco, azul, amarelo, gay, não gay, não importa, ele veio para todos da mesma forma. Ele não tem privilégio, não tem privilegiados. Ele veio para todos iguais. Então, quando a gente tiver esse entendimento, quando a gente tiver essa consciência de que ele é para tudo e para todos, da mesma forma, muita coisa muda. E o ser humano é engraçado, né? Ele cria situações para ele mesmo sofrer, né? Aí ele cria algo, como você falou, né? A gente põe palavras na boca de Deus, né? Aí, com relação ao sexo, é pecado, né? Aí cheio de tabu, aí cheio de culpa. Como é que as pessoas vão transcender desse jeito? Como é que as pessoas vão amar ou ser feliz com essa contradição o tempo inteiro na mente das pessoas? Muitas das vezes na mente inconsciente, borbulhando o tempo inteiro, se sentindo culpado inconscientemente, gera uma energia tão perniciosa que as pessoas não têm ideia. Por isso que a gente está vindo aqui, ó, abre essa mente, expande, ganhe liberdade. A maior liberdade que existe no planeta é a tua mente. Não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de amar, não tenha medo de liberdade. Seja um com Deus, se conecta com Ele e deixa Ele te mostrar a verdadeira felicidade. Só que não pode ter medo de olhar para dentro e transcender tudo. Preconceito, tabu, julgamento, crítica, aceitação. É uma mudança, é aquilo que a gente fala, né? Tem que virar a gente do avesso. Aí você vai ver a felicidade. Aí você vai ver o que é o amor de verdade. Mas para isso, a gente tem que ter muita coragem para enfrentar todo esse preconceito que se veio há muitos anos. A gente precisa aprender a vomitar a nossa própria arrogância, a nossa própria ignorância. A partir do momento que a gente resolve vomitar isso, jogar isso fora, a gente consegue entender muita coisa. A gente consegue compreender muita coisa. Porque, infelizmente, as pessoas ainda estão aterradas nisso, né? Quantas coisas a gente vê por aí, né? Porque criação, né? Filho é uma criação, é o nascimento do sexo, mas o sexo é pecado. Inconscientemente, as pessoas não vão conseguir amar o filho, porque o filho veio do pecado. Olha quantas contradições. É muita contradição, né? Só que se a gente olha materialmente, fisicamente, não se percebe. É isso que a gente está trazendo. Mas espiritualmente e energeticamente é absurda a contradição, né? E por um raciocínio lógico não faz sentido, né? Algo que nasce do pecado, que é sagrado, aí as pessoas não vão amar porque nasceu do pecado. Nós temos que refletir muito sobre essas coisas, mas muito mesmo, para a gente arrancar elas de nós e transcender tudo isso aí, jogar fora, como você falou. Tá na hora, E a não dá gente, mais. e assim, o que acontece hoje, né, Rafa? As
pessoas se perderam, nós como seres humanos, a gente fala assim porque a gente faz parte disso tudo. A gente se perdeu muito nisso de que o domínio vem de fora. O domínio não vem de fora. O domínio vem de dentro e vem do alto. Entendeu? Nosso ser superior. Então a gente precisa ter compreensão disso. E hoje se tem muito medo do que o outro vai falar. As pessoas deixam de viver, deixam de ser o que é por conta do externo. Olha para dentro. Olha para Deus. Pergunta para Ele. Entendeu? Cria intimidade com Ele. E tem o entendimento, porque as respostas vêm, de uma forma ou de outra, ela vem. Então, assim, a gente precisa sair disso, porque nós, como seres humanos, somos arrogantes em achar que a gente domina alguma coisa, e principalmente a vida dos outros. E não é assim. A realidade é outra. Então, assim, é consciência, a gente precisa ter consciência do que a gente domina, é só o que a gente sente, é o que a gente tem dentro de nós. A gente não tem controle de ninguém, de nada externo. Saiu de nós, a gente não controla mais nada, a gente só controla o que a gente carrega. E Deus, ele é tão perfeito que ele deu discernimento para cada um. O livre-arbítrio para cada um saber o que faz da sua própria vida com consciência. Então, quando ele diz, conheça a ti mesmo, para você entender quem é você, para você saber, sentir, se perceber, se reprogramar dentro de você mesmo, encontrar a sua verdade, com consciência, com lucidez, com amorosidade e luz, que é o mais importante, porque se a gente tem tudo isso dentro da gente, a gente vai olhar para Deus de uma forma diferente e a gente vai ter o entendimento que a gente precisa, porque a gente está sendo guiado, a gente está sendo direcionado. Você não vai fazer nada que não esteja dentro daquilo que é bom para você. Se você tiver o direcionamento, se você pede direcionamento, você vai ter. Então, a gente precisa trazer consciência. A gente precisa estar dentro dessa consciência e se conectar com o melhor que a gente tem, que é Deus. E sentir o nosso coração, sentir a nossa alma. Porque muitas vezes, eu falo porque eu não me isento disso, muitas vezes a gente faz as coisas no automático, a gente faz porque faz, entendeu? Mas quando a gente tem consciência, você procura ter um entendimento daquilo, você procura ter um discernimento daquilo que essa conexão te traz. E você sente com clareza dentro de você o que é real, o que é bom, o que é necessário. E as respostas sempre vêm para aquele que busca. Isso é real para qualquer ser humano. Então, assim, a gente expandir dentro de tudo isso que a gente trouxe hoje, é a gente sair dessa resistência que a gente cria. Ninguém cria isso pra gente, é a gente mesmo que cria. E quando a gente não cria, a gente veste resistência dos outros. Então a gente precisa sair dessa energia de manipulação. Porque se eu não estou manipulando, eu estou aceitando a manipulação de outros e por aí vai. Então a gente precisa ter essa consciência
disso que a gente sempre fala, olha para dentro, sente, percebe, que a gente vai conseguir ter o entendimento. E a gente sai dessa resistência nossa, da resistência de outros. Porque muitas vezes a gente entra na energia da resistência de outras pessoas, de como elas resistem às coisas, e aquilo acaba implantando na gente também uma certa resistência, porque o outro pensa daquele jeito, eu tenho que pensar igual, eu não preciso pensar igual. Eu tenho que sentir aquilo que eu preciso e o outro vai sentir o que ele precisa. Mas muitas vezes acontece. Porque criamos resistências um dentro do outro para criar uma situação só. Então, o quanto eu estou consciente disso, o quanto eu expando dentro disso, para mim trazer o meu verdadeiro eu, olhar para mim com verdade e saber o que está acontecendo. Então é expandir, gente, é expandir mesmo e ter consciência do que somos, o que trazemos, o que é nosso, o que faz sentido para nós. E dentro desse sentir, tem um diálogo íntimo com Deus, né? Busca essa realidade dentro de você e deixa, como o Rafa costuma dizer, deixa ele te responder. Então, assim, é consciência. Aí a gente sente a felicidade, sem precisar de tanto estardalhaço, tanta coisa, a gente simplesmente sente porque ela é. A gente expande, a gente consegue ter uma visão mais clara de tudo, a gente consegue ver a realidade, mesmo sendo um caos, a gente consegue ter uma leveza na forma de olhar, na forma de sentir, de perceber, e a gente tem um entendimento de tudo que a gente precisa. Isso é para tudo. Então, assim, é a gente trazer isso para a consciência. É a gente sentir e perceber. Observar a gente mesmo. No que nós trazemos negatividades, no que a gente traz positividade, no que isso é real, no que é meu, no que realmente eu sinto. E a gente perceber Deus é a gente trazer a magnitude desse amor. Porque ele simplesmente é. E isso, dentro de nós, traz um exercício maravilhoso. Porque a gente começa a contemplar tudo isso, de como foi, de como fez, de como vivenciou. E você tem um olhar diferente, você consegue ter um olhar diferente. Então procura sentir as coisas como elas realmente são e não como eu quero que seja. Não como eu preciso que seja, mas como Deus te apresenta, como Ele te entrega. Se Ele te entrega algo, é para você aprender com aquilo, mesmo que seja totalmente avesso àquilo que você acredita. Mas você, se Ele te deu, é porque você precisa aprender algo com aquilo. Você tem algo bom para tirar dali. É para sua evolução, é para o seu crescimento. E o que a gente costuma fazer quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta, a gente simplesmente critica e eu não gosto porque isso não funciona para mim. Mas a gente, muitas vezes, você nem se permite olhar para uma situação, olhar para um acontecimento e ver o que ele está te trazendo, qual o desafio que ele está te trazendo ali para te melhorar como ser humano, como pessoa, como tudo, como espírito. O que aquilo ali está te mostrando, o que aquilo ali está te falando.
E nem sempre nós estamos dispostos a olhar para aquilo com a verdade que precisa. A gente olha com a visão que a gente quer. E não de como aquilo se apresenta. Então, assim, é a gente ter consciência e trazer, sair dessa resistência das coisas que se apresentam para nós e trabalhar isso internamente, com verdade, e expandir. Que aí a gente começa a querer sair das resistências que a gente mesmo cria. Porque Deus dá tudo muito limpo, tudo muito claro. A gente que cria situações para não enxergar o que é, a realidade do que é. Aí a gente, com a nossa mente mirabolante, a gente cria situações, a gente cria inúmeros caminhos que muitas vezes não sentimos, não percebemos, mas criamos. Então a gente olhar e entender dentro de nós mesmos o que isso é real, o que não é. E a gente sair dessa resistência, né, Rafa, disso, dessas situações que a gente mesmo muitas vezes cria. É o preconceito, é tantas outras coisas, são tantas coisas. Para finalizar, façam as coisas com amor. Aprendam a fazer as coisas com amor. Entre nessa energia, entra nessa vibração. Porque a solução de tudo está no amor. Já foi deixado lá atrás. Ama o próximo como a você mesmo. Ou ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Está aí a chave, o segredo, tudo que a gente precisa para viver num paraíso. Amar. E é tudo. É ao fazer um alimento, é na comida, é nos relacionamentos, é nas amizades, é no trabalho, é em tudo a gente colocar amor. De preferência, amor incondicional, ou seja, dar amor o tempo todo sem interesse nenhum, só de dar. Expande para entender isso, expande, olha para dentro para entender esse conhecimento. É isso aí. Mensagem passada. Então Você é já isso, deu o horário. fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. E Deus Muito obrigado e até a próxima. Tchau.